Tema de hoje: aprenda a cuidar da sua própria felicidade. Aprenda a cuidar de sua própria felicidade. Responsabilize-se, não terceirize a sua felicidade. No domingo passado nós aprendemos algo aqui, uma lição maravilhosa acerca daquelas mulheres, no início do livro do Êxodo, onde elas praticamente são as grandes causadoras da libertação daquele povo. Uma das personagens era Miriam. Miriam, irmã de Moisés, irmã mais velha dele, calculo aqui pelo menos uns 8 a 10 anos de diferença dela para o Moisés. Essa menina era muito proativa. E você sabe como é pessoa proativa e pessoa de iniciativa? Eu até diria o seguinte, que ela tem assim personalidade forte e impetuosa. E gente que tem personalidade forte e impetuosa acerta muito, mas também erra muito. Vamos falar dos seus acertos. Você nota, por exemplo, que Miriam foi aquela que ficou ali o tempo todo, ela tomou a frente para acompanhar o bercinho, arca de Moisés, não é? A mãe fez um bercinho, untou ali com betume e tudo mais. Eu falei arca de propósito mesmo, porque é a mesma formação da arca de Noé, só que num bercinho. E ficou sobre as águas e ela foi acompanhando. Provavelmente ela já tinha tudo combinado com as mulheres ali do palácio, que eram servas da princesa e que acompanhavam aquele momento para saber exatamente o momento que a princesa estaria ali tomando banho. Agora, essa menina era ousada. Porque quem se ousaria se dirigir à princesa do Egito? Assim, no dia a dia, falar com a pessoa? Pois ela falou. Quando a mulher viu aquele bebê, ela pegou e falou, olha, por que você não entrega esse bebê para uma mãe hebreia para que cuide dele, amamente e depois devolva para você quando ele já for mais crescido? Ela achou ótima a ideia. Ela já estava tudo tramado. Então essa menina era uma menina de fortes iniciativas. Quando Israel, mais tarde, atravessa o Mar Vermelho e aquela celebração toda acontece com quem? Com Miriam. Miriam é que pega um tamborim e sai dançando e chama as mulheres e começa aquela dança toda. Mais uma que ela acertou. Só que quem é dessa maneira, de vez em quando, comete alguns erros. Se precipita em alguma coisa, de repente até viu uma coisa certa em fazer, mas pelo tom de voz errou. Sabe quando você corrige uma pessoa, a coisa certa, mas da maneira errada? Sabe quando você faz a coisa certa, mas da maneira errada? Igual Davi trazendo a Arca da Aliança. Trazer a Arca da Aliança, maravilha, coisa certa, da maneira errada. Botou soldados quando era para colocar, soldados e carros de boi quando era para colocar os levitas. E deu problema, até uma pessoa morreu por causa disso. Então, às vezes fazemos as coisas certas, mas da maneira errada, porque deixamos vazar esse nosso ímpeto. Aconteceu isso com Miriam, nesse caso. Eu vou ler o texto, só que do texto eu quero tirar outras lições ainda aqui para a nossa vida. O texto está em Números, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15, lá no final eu pulo alguns versículos apenas para otimizar a leitura, e eu começo a leitura aqui, siga comigo nas telas, diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Em outras palavras, parece que Deus é que tomou as dores. Ele falou, isso aqui está errado. Continua. Ora, Moisés era um homem muito paciente. Outras versões diz que era o homem mais manso que havia na terra. Mais do que qualquer outro que havia na terra. Uma pausa aqui. Na verdade, aqui tem um detalhezinho. Todo líder tem seus pontos de fraqueza. Todo mundo olha isso aqui como virtude de Moisés. Eu quero mostrar isso como fraqueza. Todo líder tem seu ponto de fraqueza, seu ponto fraco. Todo líder tem a sua timidez. É usado para tantas coisas. E, de repente, tem hora que ele trava com algumas situações.
Toda pessoa é assim. No caso aqui de Moisés, eu imagino, é o homem que falou com o faraó do Egito, é o homem que mais adiante você vê tomando a frente, correspondendo com os mandados de Deus para a vida dele. No entanto, na hora de confrontar a irmã mais velha, travou. A hora que a irmã mais velha fez um confronto com ele, ele trava, ele não fala nada, ele fica quieto, ele se isola. Mas ele fez bem em fazer isso. Porque aí Deus teve espaço para fazer alguma coisa. Algumas vezes nós queremos resolver nosso problema de tal maneira que a gente toma a frente e sai fazendo tudo e não dá espaço para Deus fazer nada. Meu querido, de vez em quando, a boca calada é a melhor coisa que você possa fazer para que Deus possa fazer alguma coisa por você. Eu gosto dessa expressão que vai aparecer adiante, vai falar assim, o Senhor desceu. É uma expressão, claro, é uma maneira antropomórfica, né, de falar, uma palavreado humano, né? Deus está aqui, mas palavreado humano, como se Deus estivesse longe, descesse para falar. Essa é a ideia mesmo, ela é figurativa, para mostrar assim, Deus falou, deixa comigo, eu resolvo. Porque Moisés se calou. Talvez isso sirva para alguns daqui. Fica quieto, ora, deixa que Deus tome a frente. Continua. Não faz parte da minha mensagem isso, mas eu estou sentindo que eu estou falando com alguém aqui. Fica quieto. Fica quieto. Vou continuar. Versículo 4. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Parece aquela coisa de escola, né? Para a diretoria, os três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente, e ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram em criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Eu acho esse um dos maiores castigos de Deus. Vou ficar quieto. Vou te deixar. Continua. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra e disse a Moisés, por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Então Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. E o Senhor respondeu a Moisés, que ela fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta. Até aí. Intromissão na vida alheia. Meteu o bico onde não foi chamado. Linguaruda? Não era bem fofoca. Mas por que Miriam tinha que se meter na vida particular do Moisés? Podia ter ficado quietinha. Agora, ela era irmã. Tinha todo o direito de chamar o irmão para um bate-papo. Até porque o texto não nos mostra algumas coisas de Moisés, porque Moisés já era casado. Moisés era casado com uma midianita. Aqui fala de uma mulher cuxita ou etíope. Bom, como havia poligamia naquele tempo, poderia ser mais uma. Se estava trocando, eu não sei. Não sabemos detalhes. Agora, midianita era da mesma linhagem abraâmica, mas cuxita era um povo completamente diferente, etíope. Seria racismo? Porque nesse caso essa mulher era negra. Não sei. Aqui foram conjecturas mil que eu andei fazendo, querendo entender qual era a encrenca da Miriam com a nova esposa do Moisés. Agora, ela como irmã tinha todo o direito de chegar, o irmão falava, vem cá, irmãozinho, quero bater um papo aqui com você.
e de irmã para irmão falar. Mas onde foi que Miriam errou? Já começou a botar tudo num balaio só e questionar a autoridade espiritual de Moisés. Eu não estou aqui para defender o Moisés se ele estava certo ou errado, mas o texto mostra o tempo todo que a culpa recai sobre Miriam. Inclusive levando outro irmão dela, o Arão, aí na dela também. E o ponto focal foi que ela começou a questionar se Moisés era ou não um homem de Deus. De graça, a Miriam passou um vexame. Ela podia muito bem ter chamado o irmão, ter conversado, mas toda vez que você exacerba, que você exagera no peso das suas palavras, aquilo não fica sem consequência. É por isso que a gente precisa aprender a medir mais as nossas palavras quando falamos com as pessoas. Já disse para vocês que uma das regras na minha casa é: ninguém pode falar alto com o outro. Não é permitido, nem que você esteja certo. Falou gritando com alguém, perdeu, está fora, você está errado. Então, nós temos que aprender a medir melhor nossas palavras, porque senão nós vamos começar a nos enroscar com tantas coisas e trazer tantas consequências que daqui a pouco aquela coisa alegre que você tem na tua casa, aquela felicidade que você tinha, aquela roda de amigos que era legal, perdeu. Então nota que a responsabilidade pela sua felicidade tem mais a ver como você cuida da sua linda boquinha do que com as circunstâncias propriamente ditas da vida. As circunstâncias da vida, ela pode afetar a sua alegria, trazendo-lhe tristeza. Mas felicidade é outro estado. É um estado de paz mesmo no meio da tristeza. Mas talvez, eu até diria que talvez o contrário dessa felicidade fosse perturbação. Essa perturbação, ela acontece, como eu já disse aqui, quando você deixa alguma coisa entrar no seu barquinho. Quando você permite que algumas situações entrem para dentro de um lugar que você deveria guardar bem. Então, quero deixar aqui 2 conselhos para você examinar cada um deles. Vou me prolongar um pouco mais no segundo. Primeiro, não deixe que a sua felicidade dependa das decisões dos outros. Miriam, ela se meteu na vida do Moisés, porque de alguma forma, ela queria que a vida de Moisés estivesse como ela queria que estivesse, e aquilo a satisfizesse. Em outras palavras, Miriam queria controlar a vida do outro para que a vida do outro fizesse exatamente o que ela queria, para então ela ser feliz. Entenda o recado aqui, e aqui eu não estou dando bronca em você, não entenda isso como bronca, eu quero explicar isso para você, não é uma bronca, mas entenda o meu recado aqui, e o meu tom não é de bronca, mas cuida mais da sua vida e menos da vida dos outros. Isso não é uma bronca, por quê? Porque eu reconheço que muitos aqui amam seus filhos, ama sua esposa, ama seu marido, seu pai, sua mãe, a tal ponto que as decisões que essas pessoas que você ama tomam em suas vidas, fere você. Mas você não pode deixar que a sua felicidade dependa das decisões que os outros tomam acerca das suas próprias vidas. Para de cobrar as outras pessoas e exigir delas a sua felicidade. Para de cobrar os seus filhos e exigir deles a sua felicidade. Para de cobrar os seus amigos e exigir deles a sua felicidade. Eles não são responsáveis pelo seu bem-estar interior, pela sua felicidade. É isso que eu me referi aqui com guarda o teu coração, tema de uma mensagem recente aqui.
Aprenda a guardar, aprenda a cuidar bem daquela alegria e paz que tem dentro do seu coração. Não deixe o seu coração criar amargor, seja por quem for. Não deixe que a sua felicidade dependa das decisões de uma outra pessoa. Vou dar exemplos aqui para vocês. Mães, por exemplo, que vivem a vida dos filhos. Muitas mães e pais se sentem infelizes ao verem que as decisões que seus filhos tomaram na vida não condiz com as decisões que eles tomariam. Às vezes isso acontece quando o filho escolhe uma profissão, às vezes isso acontece quando o filho toma alguns passos na vida, mas entenda que por mais que você diga, eu não faria desse jeito. Sim, dê todos os conselhos possíveis, mas eles não são você. Eu vou contar pela primeira vez algo aqui. Não está aqui no meu esboço, mas me lembrei. Quando eu estava preparando a mensagem, eu me lembrei. Quando eu reformatei a mensagem, eu me lembrei. Quando eu fiz a redação final, eu me lembrei e não coloquei. Eu falei, eu não vou abrir isso, mas hoje eu vou abrir. Eu acho que ela vai ser didática para alguém. É algo da minha vida pessoal. Eu tinha 18 para 19 anos de idade, já um chamado claro de Deus na minha vida. Eu trabalhava numa instituição bancária, tinha conseguido um emprego muito bom mesmo, financeiramente muito bom. Fiz um concurso, passei no concurso, 120 e poucas pessoas para uma vaga, eu peguei a vaga. Era ótimo, eu iria trabalhar 6 meses nos Estados Unidos, 6 meses no Brasil, já dominava bem o inglês. Foi ótimo, 8 vezes o meu salário, era uma coisa dos sonhos. E no dia da minha inscrição para aquilo, eu disse não. No dia que eu tinha passado já, ia levar minha carteira, vamos dizer assim, ia dar um início ao meu trabalho. Eu disse não, baseado numa intuição interior de que Deus estava falando algo comigo, isso não é para você. Até isso vocês sabem. O que vocês não sabem é que, depois disso, continuei, fiz alguns trabalhos por fora, algumas situações por fora, para sustento pessoal. Pouco tempo depois, meu pastor me chama para ser pastor na igreja. Aos 19 anos de idade, eu fui consagrado pastor. O que vocês não sabem é que meu pai não aprovou isso. Meu pai não queria isso. Meu pai era um homem de Deus, amava Deus, me amava bastante, mas não era uma carreira que ele queria para mim. Ele nem via o pastorado como uma carreira. Não olhava com bons olhos também por eu estar mais ligado a uma igreja pentecostal e ele não gostava muito de pentecostais. Até porque meu pai era daquele religioso bem forte que ele ensinava assim a odiar 3 coisas na vida: católico, pentecostal e o diabo, e nessa ordem. Esse era meu pai. Mas um bom homem, muito bom homem. No entanto, ele não aprovou. E, por mais que eu já estava pregando, meu pai foi me ver pregar, talvez uns 2 anos depois. Isso eu nunca falei em público, porque vocês sempre me ouvem falar de honra do meu pai. Agora, isso não gerou nenhum conflito entre nós. Ele me tratava bem, mas é assim, a decisão é sua, eu não concordo. Não é isso que eu quero para você. Meu pai queria que eu seguisse alguma outra carreira. Talvez uma carreira de engenharia. Quem sabe eu cresceria nessa área. Fosse trabalhar, quem sabe, numa Petrobras. E hoje moraria em Curitiba. Não é? É um caminho possível. Ou Brasília. No entanto, nós entendemos hoje, olhando para trás, eu percebo, tomei a decisão certa. Se eu seguisse a imposição do meu pai sobre a minha vida, eu não seria o que eu sou. Eu não desenvolveria o meu chamado na minha vida. Agora, eu me coloco na posição do meu pai. Hoje eu sou pai. E eu tenho filhos. E eles têm as decisões e carreiras deles. E às vezes as decisões deles não batem com o que eu sonho para a vida deles, mas a vida é deles.
O que eu não posso fazer é depender a minha felicidade dessas decisões que eles tomam na vida deles. Você educa, você instrui, você faz depósito no caráter deles, depois você os envia para eles viverem as suas próprias vidas e tomarem as suas próprias decisões. Há uma poesia linda do Alfonso Romano de Santana que ele fala: há um tempo em que os pais ficam órfãos dos filhos. É por isso que você, meu querido, precisa aprender a cuidar da sua própria vida. Quantos casados nós temos aqui? Levante a sua mão. Casado, tenho uma notícia para você. Seus filhos você está criando para outro. É ruim isso, né? Mas é verdade. Aquela filhinha linda, bonitinha que você tem, com quem aqui é pai de menina? Isso! Vai chegar um camarada lá um dia e vai falar: aí, sogrão, beleza? É nóis. Ainda vai pedir a chave do teu carro emprestado para sair com ela. Seus filhos você está criando para outro. Quem você está criando para você é sua esposa, é seu marido. Então tem pais que deixam de viver a vida entre si e passam a viver somente para os filhos. Gente, eu não estou ensinando aqui, olha, Nessa está ensinando para a gente não amar os filhos. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que existe uma ordem. Os seus filhos vão viver um tempo com você, a sua esposa e seu marido é para o resto da vida. Portanto, você pensa bem no que você está cuidando. Eu já usei esse exemplo diversas vezes, vale a pena aqui de novo, mas é por isso que quando você vê aquele cortejo de casamento, e se é do último filho, como essa mulher chora, você percebeu? Você já percebeu? Então está naquele cortejo do casamento, saindo e a mulher abrindo a boca ali, chorando, o marido fica totalmente perdido, não sabe o que falar, fica ali abraçado com ela e fala assim: que isso, querida? É nosso filho, casou, agora somos só nós dois. Aí ela... Era esse o problema. É esse o problema. Dois estranhos. Depois que os filhos casam, não sabem o que fazer com a casa. Olha um para o outro e fala: dá um abraço ao seu irmão e vai na paz do Senhor, né? Não sabe mais se relacionar. Essas coisas se constroem com o tempo. São relacionamentos que, para perdurar, precisam ser edificados, consertados, conversados. Mas, voltando a falar de filhos, existem mães que deixaram de viver e passaram a respirar os filhos. Mamãe querida, você é linda e maravilhosa. Amo mães que fizeram isso. Minha mãe foi uma dessas. Mas vai viver a sua vida. Você precisa cuidar de você. Quando esses filhos crescem, se casam ou vão estudar fora e levar adiante as suas vidas, essas mães se desesperam. Algumas não sabem mais o que fazer com a sua própria vida. Outras continuam querendo interferir, gerir a distância, e aí que se cria essa ideia da sogra. Ou, como no caso aqui de Miriam, a irmã mais velha. Irmã mais velha é pior que sogra. Então, claro, quando a situação é essa, em que a pessoa ainda quer interferir no casamento do outro. O primeiro problema que você vê de um castigo divino, de lepra sobre alguém, você vê no caso de alguém que meteu o bico no casamento do outro. Minha avó tinha os seus ditados e um deles era o seguinte: briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então, perceba que algumas situações, a Bíblia conta inclusive que você interferir numa situação como essa, é como tem um provérbio que diz isso no texto de Provérbios, que é como segurar um cão pelo rabo. Ou seja, você vai levar mordida, vai sobrar para você. Cuida da tua felicidade. Entendeu o que eu disse? Não se meta demais na vida dos outros. E eu falei, não é bronca. Eu estou dizendo de gente que ama. Ele interfere por amar. Mas o problema é o demais.
tem limites que você precisa respeitar. Isso não acontece só com mãe e filho, acontece entre amigos. Amigos que ficam competindo com amigos dos seus amigos, entendeu? O amigo fica competindo com o amigo do seu amigo, porque ele está com ciúme do amigo do seu amigo, ou da amiga da sua amiga. Você é só um dos seus amigos e não é casado com ele, ou com ela. Então, às vezes, tenta manipular, fica com aquele time falando, ei, vamos sair hoje? Ah, não dá, eu já marquei de sair com fulano. Ah, tá bom, tá, vai. Ah, beleza. Pensando bem, eu não queria ir mesmo. O que eu estou te ensinando é que você não deve depender da presença de uma outra pessoa para ser feliz. Se você só consegue ser feliz quando as pessoas que você ama estão com você, eu me pergunto, você se dá bem com você? Você se dá bem com você? Ou você precisa estar com aquelas pessoas por perto porque você está extraindo a tua felicidade delas? Será que nesse sentido, você não está sufocando essas pessoas, tentando tirar uma felicidade delas para você, felicidade essa que eles não têm para te dar? É por isso que eu estou dizendo, aprenda a cuidar da sua própria felicidade. Quantos solteiros temos aqui? Solteiros, levante a mão. Solteiros, muito bem. Vou dar uma notícia para você. Casamento não vai te fazer feliz. Acordou? Não, porque tem solteiro que pensa isso de casamento, né? Alguns pensam até de outros sentidos. Fala, não, eu quero casar, ter minha mulher. Vamos assim, se ver sempre, namorar todo dia, ter relação todo dia. Sabe nada, inocente. Sabe nada. Melhor você se informar. O meu vai ser diferente. Não casa para ser feliz. O ideal é você ser feliz primeiro e trazer alguém para a tua felicidade. Se você casa para ser feliz, você vai começar a cobrar da outra pessoa a felicidade que ela não tem para te dar. E você vai ser um chupança na vida da pessoa o tempo todo. Parasita na vida da outra pessoa. Então aprenda a ser resolvido consigo. Uma das coisas importantes na vida de uma família é a identidade própria. Eu tenho uma maneira simbólica, mas eu usei esse simbolismo para instruir os meus filhos, inclusive a minha própria esposa, de um conceito que funciona dentro da minha casa. Graças a Deus funciona. Todos me conhecem, Anésio Rodrigues. Meus filhos não têm Rodrigues. Mas por quê? Ué, eu vou te explicar. A minha esposa, eu mesmo fiz questão de criar a identidade virtual dela, de meio, e Magda de Ângelo, nome dela é de solteira. Ah, mas não é Magda Rodrigues? É, tem lá, mas eu só uso de Ângelo. Meus filhos têm o sobrenome, o último de meu pai, do meu sogro, que é o Lopes e o de Souza. Então o André eu chamo de André Lopes, e o Eduardo eu chamo de Eduardo de Souza, Magda de Ângelo e Anésio Rodrigues. Fala, mas por que vocês não unem a família? Eu falei, não, eu quero que cada um tenha a sua própria identidade. Eu sei que eu tenho personalidade forte, eu sei que eu sou uma pessoa conhecida, e isso sufocaria os meus filhos. Eu gostei muito, eu estava numa reunião de área de vídeo há muito tempo atrás, tempo que meu filho participava dessa área. Eu estava numa reunião com o pessoal da área de vídeo, aqui numa das salas, batendo papo com o pessoal e tal, e no momento de me dirigir ao André, meu filho, eu dirigi de uma forma mais próxima. Eu falei, Dedé, tal coisa, um rapaz que estava do lado dele, que trabalhava com ele junto aqui na área de vídeo, virou para ele e falou, você é o André? O Dedé? O filho do Anésio? O André, com aquele jeito elegante dele, seco, né? Foi claro assim, falou, você vai mudar comigo por causa disso? Em outras palavras, meu filho gostava de ter identidade própria, não ficar debaixo da identidade da sombra do pai. Então, eu estou ensinando lá em casa, desde que nós nos casamos, eu já pensava isso, Magda pensa isso, meus filhos pensam isso, cada um de nós se responsabiliza pela sua própria felicidade. Dessa maneira, somos 4 pessoas completamente resolvidas dentro de casa, entenda a minha expressão, que vive muito bem sozinha.
Ora, se eu vivo bem sozinho, eu sei viver muito bem com os outros. Portanto, quando a gente está junto, cada um tem alguma coisa para contar, cada um tem uma coisa para dizer, cada um tem uma experiência diferente, cada um pode narrar alguma coisa, a gente se dá bem pra caramba. Não há brigas em casa, porque um fica sugando do outro aquilo que o outro não pode dar. Meu querido, você precisa se amar, você precisa se resolver consigo. Aprenda a cuidar da sua própria felicidade, não extrair isso do outro, não viver na dependência do outro. Ame, amar, eu amo todos lá em casa, mas amar não significa que eu vou sufocar a outra pessoa, ao contrário, é gostoso a gente estar perto de gente resolvida, gente que se dá bem, gente que está de bem com a vida, não é gostoso? Não é gostoso você estar perto de alguém que está bem, está legal, e aí você está perto da pessoa e se dá muito bem. É aqui que eu emendo o segundo conselho. Não deixe as pessoas ditarem quem você tem que ser. Vamos ser sinceros. Gente que critica o tempo todo é gente chata, não é? Não é ruim isso. Agora, tem um monte de gente que vai acabar te criticando. Agora, se você ficar sendo moldado pela crítica dos outros, quem é você? Por causa do jeito crítico da Miriam, a Miriam precisou ser isolada. E foi, nesse caso, o próprio Deus quem a isolou. O que eu queria dizer para você primeiro é que se você tem esse jeito crítico de ser com todo mundo, naturalmente as pessoas também vão te tratar como um leproso, vão te isolar. Um conselho para você é o seguinte, vamos lá. Seja mais divertido como pessoa. Você não vai conseguir ser uma pessoa feliz se todo mundo passar a te ver como um chato. Seja mais legal nos relacionamentos. Saia com a família, mas sem ficar criticando. Tua família briga muito? Faz o seguinte, tenta fazer um voto. Jejum de briga de 1 semana. Não vamos brigar. Não vamos brigar. A dica é, brinquem mais. Saiam em família. Vão passear. Vamos fazer alguma coisa. Ah, não tem dinheiro, vai andar na rua. Vai fazer qualquer coisa. Tem tanta coisa boa para se fazer na vida. Confesso para vocês que eu gosto de ter uma vida divertida. Eu gosto. Quem me conhece de perto sabe que eu tenho o meu lado zoeiro de perto, que eu gosto. É uma coisa minha. E a vida para mim, ela não pode ser séria demais. E isso é um problema para mim, esse é um problema, porque devido à religiosidade do brasileiro, note bem, a nossa religiosidade brasileira, católica, protestante, cristã, faz com que aqueles que estão aqui à frente, no púlpito, no altar, ou como queira chamar, tenham que ser uma espécie de sacerdotes representantes de um Deus muito sério, ou seja, homens sérios. Então, no meu tempo de criança, por exemplo, pastor, você nunca ria na igreja, não ria, não podia rir. Aliás, rir na igreja era uma ofensa. O pior é que os hinos não cooperavam com isso. A gente, como criança, os hinos usavam aquelas letras antigas, a criança entendia outra coisa. Por exemplo, tinha um hino que eu chamava o hino das crianças apanharem, levar croque dos pais. Porque não tinha classinha que você ia lá ficar, você ficava no culto, sentadinho, quietinho lá, olhando para o pastor. Eu ficava lá, e como era uma igreja de bairro, e tinha umas lagartixas no meio da igreja, eu gostava de ficar olhando a lagartixa, e vibrando, ia fazer alguma coisa, você se distraía. Mas, gente, bastava cantar um hino assim, um pendão rei, criançada não aguentava, só via os croques, quieto menino, respeito. Igreja era coisa muito séria. Esse jeito de pensar vaza até hoje. Vou contar uma para vocês. Eu gosto muito de brincar e futebol é uma das minhas coisas prediletas. Eu não sou, como muita gente pensa, não, ele é um torcedor fanático. Não sou mesmo. Eu zoo com o meu time. Eu gosto de zoeira, eu gosto de brincadeira. Zoo com o meu time, zoo com o time dos outros. É isso que eu faço, o tempo todo. E um dia, meu time jogando, vocês já sabem qual é, campeão brasileiro,
E meu time jogando, eu vibrando, e eu sempre brinco do vai Corinthians, tal, coloquei Dom Pedro I, vai Corinthians, Mahatma Gandhi, vai Corinthians, coisa, zoeira minha na internet, recebo um assim, pastor, não cai bem um homem como o senhor ficar assistindo a futebol, enquanto milhares de almas estão nesse momento indo para o inferno. Mas se eu não tivesse assistindo futebol, eles estavam indo para o inferno do mesmo jeito. Não é verdade? Agora eu começo a entender porque as maiores encrencas que Jesus tinha na terra era com religioso. Tem gente que tem o dom de ser chato, não tem? Tem gente que tem o dom de ser chato. E não deixe as pessoas ditarem quem você tem que ser. Ah, mas você é um homem de Deus. Sim, sou comprometido. Quem me conhece sabe que eu levo isso muito a sério. Meu compromisso com a palavra de Deus, meus estudos com a palavra de Deus, meu tempo de oração, minha responsabilidade na pregação do Evangelho, minha responsabilidade na administração dessa nossa comunidade. Mas, além disso, eu também sou pai, eu sou marido, eu sou amigo, sou brother, é nós, Corinthians, gosto de videogame, amo música, curto sonzeira mesmo, de vez em quando você vai me... Não se escandalize se um dia você vê assim um carro fechado, sem aquele som de... Eu não incomodo os vizinhos, mas lá dentro você vai perceber que tem um cara assim, ó. Eu gosto de me divertir. Você não pode deixar as pessoas roubarem de você a sua humanidade. Porque eles estão querendo fazer você ser um hipócrita. A palavra hipócrita na língua grega é a palavra usada para ator do teatro grego. O ator do teatro grego era aquele que usava máscara. Ou seja, hipócrita é o mascarado. É a mesma coisa que nós chamamos hoje de fake. É o fake, é o falso, é o hipócrita. Eu não quero ser isso. Então não deixe as pessoas ditarem essas normas sobre a sua vida, senão você vai perder a graça da vida. Eu estou te ensinando a ser feliz, querido. Aliás, o que você fez lá com a pessoa que te criticou? Bom, respondi com elegância, com educação, a pessoa insistiu, e aí eu falei para a pessoa assim, olha, eu amo tanto você e eu vejo que eu te irrito, que eu não quero mais te irritar, tá bom? Bloqueio a pessoa, nunca mais você me lê, fica ótimo, você fica feliz e eu também fico feliz. Olha que coisa linda. No céu a gente se encontra. Ai, ai. Mateus, dá vontade de cantar aquele hino antigo, né? Se você não vai, não impeça a mim. Mateus 11, versículos 18 e 19, Nova Versão Internacional diz assim: pois veio João Batista, que jejua, não bebe vinho, e vocês, os religiosos, dizem, tem demônio. Jesus falando, veio eu, filho do homem, comendo e bebendo, e aí dizem, tá aí um comilão e beberrão, amigo de publicano e pecador. Essa gente é chata demais. Não importa o que você faça, vão te criticar. Tem uma paráfrase desse texto, quando fala de Jesus comendo e bebendo, em Mateus 11, 19, uma paráfrase de J.B. Phillips, que diz assim, Jesus veio desfrutando a vida. Eu gosto disso. Jesus curtia a vida. A vida, meu querido, é para ser vivida gostosamente. Anésio, mas isso não é só no céu? Não. A Bíblia não disse que nós vamos ter a vida eterna. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida eterna. É hoje. Você que entregou tua vida para Jesus hoje, eu vou te falar, bem-vindo à vida. Vida é isso, vida de qualidade, é gostosa, é boa. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos e sou grato por tudo que eu tenho. É isso que é vida. Você não precisa viver uma vida errada. Viver a vida gostosamente não significa pecado, significa aproveitar as coisas boas que Deus deu para a gente.
Você precisa de lazer, você precisa de recreação. Recreação não é descanso. Descanso você precisa. Tem hora que você precisa dormir, descansar, tudo mais. Lazer, recreação, é você ter um tempo para rir, para fazer o que gosta. Tenta relacionar aí 3 coisas que te dão um up, que te levanta, que te faz bem. Para você, é sua, você gosta de fazer. Arruma tempo para isso. Existem coisas diferentes para diferentes tipos de pessoas. Tem gente que gosta de um esporte. Eu gosto de correr, ou eu gosto de praticar um esporte. O outro fala, não, eu gosto de música. Eu gosto de fazer coisas com as mãos, algo em casa, ou cozinhar, ou cuidar de um jardim. Outros gostam de jogos, outros gostam de artes, outros gostam de leitura. Tem gente que gosta de um filme. Você precisa descobrir o que te recarrega emocionalmente e encontrar tempo para fazer isso. Aquele texto me mostra algo. Jesus gostava da vida. E olha que Jesus foi a pessoa com o ministério mais intenso que a gente pode imaginar. E ainda assim ele desfrutou a vida. O ministério nunca foi um peso para Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha uma vida equilibrada. Quanto mais intensamente você estiver envolvido em servir alguém, isso é ministério. Ministério não é só cantar na igreja, pregar, servir alguém. Você está cuidando de um doente. Você tem doente na família. Você ajuda uma pessoa. Você cuida de alguma situação de relação humana. Quanto mais intensa for esse seu serviço, mais você precisa recarregar as suas baterias, ter tempo com você mesmo. Você precisa de tempo livre, senão você vai ficar na exaustão. Olha um texto de Provérbios. Provérbios 17, 22, ensina algo aqui para a gente. O coração bem disposto é remédio eficiente. Um outro texto, esse mesmo texto, só que na Nova Tradução na Linguagem de hoje, diz assim: a alegria faz bem para a saúde. Significa que você precisa rir. Tem estudos que comprovam, por exemplo, que nós temos umas células no nosso corpo, que é uma célula que protege o corpo contra infecções, aumenta o nosso defesa imunológica, as células T, não é? Essas células, elas são melhor desenvolvidas quando você ri mais. Olha que coisa boa. Se hoje você riu aqui, você já vai sair daqui melhor. Portanto, rir é um santo remédio, como já diziam os antigos. E é verdade. Rir faz bem para a saúde. Rir é um dom de Deus. A Bíblia diz que Deus ri. Deus é tão bem-humorado que Ele fez você. Olha que coisa legal que Deus fez. Você já viu como você é estranho? Já se viu como estranho? Eu já me vi assim. Às vezes eu gosto de rir de mim mesmo. Aliás, as minhas melhores risadas são as que eu vejo que eu mesmo errei. Eu gosto de rir disso. Uma boa gargalhada é um santo remédio para o corpo, e isso não é novo, não. Na época dos gregos, o pai da medicina, Hipócrates, século IV a.C., ele dizia que a risada ajudava no tratamento de situações pessoais, até para livrar a mente, deixar a mente melhor para que não ficasse doente a pessoa. Isso foi muito bem melhor desenvolvido por Sigmund Freud, em 1916, quando num dos seus trabalhos ele pega e fala que o riso desencadeado por cenas cômicas melhora a saúde física e mental das pessoas. Algumas pesquisas. Em 1987, uma pesquisa do Instituto de Psicanálise de Chicago concluiu que o riso é um meio da gente extravasar algumas emoções e evitar doenças psicossomáticas. Que são doenças psicossomáticas? Doenças em que a pessoa está com um conflito emocional e isso gera problemas no corpo. Na Universidade da Califórnia, mostrou, por exemplo, que o riso ajuda a aumentar o anticorpos, ou seja, prevenir gripe, males na garganta, infecções no tórax, rindo, olha que coisa boa. Essa outra aqui ainda é melhor. Na Universidade de Stanford, concluiu o seguinte,
que 1 minuto de gargalhada corresponde a 10 minutos de caminhada na esteira. Eu vou ficar aqui, ó. Ai, ai, ai. Você é um atleta. Anete, mas vou rir do quê? Olha no espelho. Aprenda a rir das suas limitações. Eu te garanto que você vai ter muito material para isso. Muito material. Rie de você. Se você apenas se diverte quando os seus problemas, todos os seus problemas da vida estão todos resolvidos, então eu confesso para você que você vai se divertir muito pouco na vida. Você precisa aprender a se divertir no meio dos problemas mesmo. Há uma expressão importante, muito comum, mas importante para nós. Aprenda a curtir a viagem e não somente a chegada. Aprenda a curtir o enquanto, o durante. Aprenda a curtir o preparo de tudo. Aprenda a curtir aquele momento que você está economizando para fazer alguma coisa. Aprenda a curtir o prévia da viagem, o prévia da casa, prévia de tanta coisa, o antes, o durante. E não só quando você chega lá. Sabe aquele erro? Não, quando eu me formar, quando você formar, então você vai passar 3 ou 4 anos de inferno na tua vida na faculdade. Aprende a ir para a faculdade com uma coisa gostosa, transforma aquilo numa coisa boa, mas não é boa, mas tenta. Ri de você, faz alguma coisa. Quando eu comprar tal coisa, quando eu me casar, para de jogar para o futuro uma coisa que você pode começar a experimentar agora. Eu vou terminar, e para terminar, quero te convidar a ficar em pé comigo. E aqui vai o conselho. É importante você se colocar na sua agenda. A nossa vida está ficando muito cheia. O nosso tempo parece que está diminuindo. E você precisa se colocar na sua agenda e ter momentos que são seus. Eu gosto de ter momentos que são só meus. Gosto disso. Me faz bem. Você já sentiu saudade de você? De vez em quando a gente sente. Você precisa fazer aquilo que é bom para você. Ao longo da minha semana, um monte de gente quer minha atenção. Eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho situação, e o meu serviço próprio requer isso. Quero falar com você, quero marcar. Quer a minha atenção. Eu também quero. Eu preciso me dar atenção. Dê atenção para você mesmo. Se você não consegue ver você mesmo como alguém valioso, os outros não vão achar isso de você. Se valorize. Você precisa de um tempo para você mesmo. Você precisa desse tempo para se acertar, botar teu mundo interior em ordem, tempo para pensar em você, ou até tempo para não fazer nada, ou fazer o que gosta, ou se divertir. Você precisa encontrar isso. Lembra do tema de hoje? Aprenda a cuidar da sua felicidade. Você precisa cuidar dela. Não joga sobre os outros essa responsabilidade. Não é teu marido que está te fazendo infeliz. Não é teu filho que está te fazendo infeliz. Não são seus amigos que estão te fazendo infeliz. Todo mundo me abandonou. Talvez seja porque você esteja chato demais. Ou é crítico demais. O povo isola. Olha a lição da Miriam. Está na hora da gente acertar isso. Quem não vive bem consigo, não consegue viver bem com o outro. Quem é dividido dentro de si, vai ser causa de divisão em todo lugar, na família, na escola, no trabalho, vai brigar com todo mundo, porque é dividido. Então, se resolva, se acerte. Deus perdoa os teus pecados e você não se perdoa, então se perdoe. Se acerte, se conserte, se replaneje. Cuida da tua vida. Por isso que eu te falei, aquela expressão, cuida mais da tua vida do que da dos outros, não é uma bronca. Não é uma bronca.
Eu estou querendo chamar a tua atenção que você, que às vezes é uma pessoa até muito misericordiosa, muito carinhosa, carinhoso, ama as pessoas, quer fazer o melhor para as pessoas. Jesus ensinou: ama ao próximo como a ti mesmo. Porque senão você não tem amor para dar para ninguém. Você tem que se amar. Pessoas que se amam são mais bem realizadas. Pessoas que se amam, amam melhor os outros. Pessoas que se amam têm coisa para dar. Então, cuida de você. Cuide de você. Lição de casa. Que tal você separar um tempo de oração para fazer algumas perguntas para você mesmo diante de Deus? Não estou falando que você vai orar para Deus. Eu vou dizer mais ou menos, a história seria mais ou menos o seguinte: Deus, vem cá, me escuta essa daqui. Vou falar comigo, me escuta. Eu chegar para mim mesmo e falar: Anésio, quem que é você? Quem que é você sem... Eu estou falando comigo mesmo. Quem é você sem ser pai, sem ser pastor, sem ser nada? Quem é o cara? Quem é esse cara que está aí dentro? Quando você se descobre e se valoriza, aí você consegue viver melhor a sua vida. Então, não estou te ensinando a ser egoísta. Egoísta é usar os outros a seu favor. Não é isso. Só estou dizendo para você se amar. Estou dizendo para você viver bem com você. E cuidar da sua própria felicidade. E parar de cobrar os outros de que você é infeliz. Só depende de você. Deus já te deu o caminho. Deus te deu a ferramenta. Ele não faz mesa. Não faz cadeira. Ele faz árvore. Então Ele te deu as ferramentas para você fazer isso. Vamos orar? Vamos orar? Dá a mão para quem está ao teu lado. Nosso tempo de comunhão e oração. Eu quero orar com vocês. Pai, ensina-nos a perdoar a nós mesmos, a nos amarmos e nos aceitarmos. Que cada um dos meus irmãos venha cair em si, tendo uma revelação de si mesmo, que se ame, que se apaixone, que viva bem consigo. E aí então, dar e distribuir todo esse amor criado dentro de si para todo mundo. Mostra para cada um dos meus irmãos o valor que cada um deles tem. O amor que o Senhor tem por cada um deles e a obra-prima da tua criação que cada um deles são. Que a tua boa mão esteja sobre nós. Perdoamos os que nos ofenderam, liberamos todos eles, porque entendemos hoje que a nossa alegria não depende deles, nossa felicidade não depende deles. Queremos estar em paz com o Senhor e conosco, e assim distribuirmos amor para todos. Aí dá para a gente amar os nossos inimigos, quem nos persegue, dá para fazer tudo. Pai, ajuda-nos a nos descomplicar a vida. Ajuda-nos a nos amar melhor. Em nome de Jesus. Amém.